Minasan konnichiwa, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar sobre como fazer automassagem facial utilizando o gua sha. Então, se por acaso você tem gua sha em casa, mas não faz ideia de como utilizar ele, fica até o final comigo para aprender. Mas antes, é claro, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like nesse vídeo. Antes de entrar no passo a passo de como fazer uma automassagem, vamos falar sobre o que é um gua sha. Esse utensílio aqui, ele tem origem na medicina tradicional chinesa, onde o gua significa raspar ou friccionar e o sha significa vermelhidão, petequias, que aparecem após essa fricção com o gua sha na pele. E existe uma ligeira diferença entre a aplicação do gua sha na terapia corporal e terapia facial. No corporal, o objetivo é mais terapêutico, onde vamos promover um relaxamento muscular e até mesmo a melhora do fluxo energético, de acordo com a medicina tradicional chinesa. Por isso que a aplicação é um pouco mais intensa, podendo deixar ali vermelhidão e até mesmo petequias na sua pele. Já na prática facial, adaptamos as manobras para fins estéticos e também de autocuidado, onde a manobra será mais suave e superficial, evitando assim o risco de causar qualquer tipo de marcas, até mesmo hematomas. E o gua sha ele pode ser produzido em diferentes materiais e também formatos. Então você pode encontrar no mercado um gua sha de quartzo rosa, de jade, ácido inox e também de resina. E a escolha do material não interfere no resultado fisiológico da aplicação do gua sha. Até porque a técnica de aplicação é muito mais importante do que qualquer energia que o material poderia carregar. E a massagem com gua sha tem como benefício reduzir o edema facial, melhorando ali o aspecto inchado e de cansaço da pele. Ele reduz tensão na musculatura facial, proporcionando sensação de relaxamento e bem-estar. E como ele também consegue melhorar a circulação sanguínea, o seu tecido vai passar a receber mais oxigênio e nutrição das camadas mais profundas. Isso proporciona mais hidratação e viço para a nossa pele. E é claro que, assim como muitas massagens, o gua sha também tem suas contraindicações. Então, por exemplo, se você tem acne inflamatória ativa, rosácea, dermatite ativa, se você passou por um procedimento estético recente e a sua pele ainda está com aquele processo inflamatório, se você está com queimadura solar, alguma lesão ou ferida na pele, ou até mesmo herpes ativa, você não pode fazer massagem facial. Muito menos o gua sha, porque além de aumentar a circulação sanguínea, que por si só pode acabar interferindo no quadro de recuperação dessa pele, aumentando ali a inflamação, o gua sha é feito através da fricção do material sobre a pele. E isso numa pele com lesão, com inflamação, é um prato cheio para piorar ainda mais esse quadro. Então, se você está sofrendo com quadro de acne, melasma, rosácea, dermatite, sensibilidade, o primeiro passo é acessar aqui o QR Code na tela e agendar a sua consulta comigo, onde eu vou avaliar a sua pele, vou montar uma rotina de skincare e um plano de tratamento específico para as suas necessidades. Depois que a gente conseguir recuperar a saúde da sua pele, aí sim você está liberada para fazer a sua massagem facial. Antes de passar o passo a passo agora da massagem, os cuidados que você precisa ter antes de começar a massagem. Primeiro ponto crucial: higienize o seu material. Lave o seu gua sha antes e depois da sua massagem para garantir que ele está limpinho, sem nenhum acúmulo de bactéria e que você não vai ficar esfregando essa bactéria na sua pele durante a massagem. Segundo ponto é a pressão. Se acontecer uma leve vermelhidão, não tem problema. O problema é quando você começa a formar petequias, aqueles pontinhos vermelhos sobre a pele, porque isso pode acabar levando a surgimento de hematomas. Então tome muito cuidado com a pressão que você coloca para não causar nenhum tipo de hematoma. Depois não venha me culpar por conta disso, tá? Terceiro ponto é segurar o gua sha no ângulo certo em relação à pele. Você não pode fazer a massagem assim, com ele em pé. Você precisa fazer com ele deitado em relação à pele, para não causar também um hematoma, por exemplo. Então, quando você faz dessa forma, você acaba colocando muita pressão e isso pode acabar sendo a causa de gerar petequias e hematomas. Então tome cuidado, além da pressão, no ângulo que você vai fazer esse deslizamento. E falando em deslizamento, você não pode fazer gua sha na pele seca. Na medicina tradicional chinesa, quando você vai fazer alguma sessão de acupuntura, shiatsu, pode ser sim que o profissional aplique ele a seco, porque esse é um objetivo terapêutico para melhorar o fluxo energético da região. Mas estamos falando de tratamento estético, de autocuidado, de automassagem. Então, não fazemos massagens faciais com gua sha a seco.
porque você pode gerar muito atrito e isso pode acabar irritando a sua pele, gerando hematomas e não queremos isso. Então, sempre utilize um veículo para deslizamento, que pode ser óleos vegetais ou cremes faciais da sua preferência. E assim como na drenagem, a massagem com gua sha também tem um sentido certo. Então sempre mentalize que você precisa fazer do centro para fora e de baixo para cima, sempre levando o tecido para cima para promover esse efeito de lifting. E é importante que você tenha em mente que massagem nenhum faz milagre. Ele não vai promover ali um resultado de cirurgia plástica. Porém, se você faz com constância 2, 3 vezes por semana, você tem um resultado duradouro. Porque assim como o resultado da drenagem ele dura alguns dias, o da massagem também. Então, incluindo a massagem com constância dentro da sua rotina, você consegue ter um resultado duradouro, onde você vai conseguir minimizar os sinais de envelhecimento. Agora sim, vamos para o nosso passo a passo, que é bem parecido com a drenagem facial que eu já ensinei aqui no canal. Se você não viu esse vídeo, vou deixar ele linkado aqui no card e também no box de informação. Então, antes de começar a massagem em si, você primeiro vai higienizar o seu rosto e fazer o seu skincare. E é por isso que eu gosto de fazer massagem na minha rotina noturna, onde eu vou remover a minha maquiagem, eu vou passar o meu sabonete, passar o meu hidratante e por cima do hidratante eu vou aplicar o meu óleo vegetal para já promover esse relaxamento, esse momento de autocuidado antes de dormir. E como eu falei, você pode utilizar ou um óleo vegetal, um óleo de massagem específico para aplicação facial ou um creme de massagem facial. Vou deixar algumas opções aqui no box de informações para você de óleo vegetal e também de creme de massagem facial, tá bom? Bora começar a nossa massagem. Então, vou pegar meu olhinho vegetal de copaíba, vou pegar 10 gotinhas, 15 gotinhas é o suficiente. Vou aquecer na minha mão, aplicar por todo o rosto, incluindo região do pescoço e também dos ombros. Eu gosto de trabalhar o ombro com gua sha porque ele ajuda a promover esse relaxamento e soltar um pouquinho essa tensão daquela região. Mas tomem cuidado, tá, gente? Se você pegar uma pressão muito forte ou no ângulo errado, você pode causar petequias e até mesmo hematomas nessa região e ficar dolorido no dia seguinte. Então tomem cuidado com a pressão que você vai colocar. Então vou encaixar ali a região lateral do meu gua sha, bem na base ali do meu crânio, na região ali da cervical, e vou descendo, deslizando devagarzinho até a região dos ombros. Então eu tento colocar uma tensão ali, uma pressão no gua sha que seja confortável, porém não tão suave, onde eu consiga sentir que ele está trabalhando tecido muscular, não somente tecido superficial. Então eu consigo sentir a pressão na minha musculatura, porém ele não causa nenhum desconforto, dor de forma intensa. Então eu gosto de trabalhar nessa pressão. Depois você vai pegar ali a musculatura lateral do pescoço, que a gente chama de esternocleidomastoideo, e vai pegar o dentinho do gua sha, como se você estivesse pinçando essa região, deslizando desde ali perto da orelha até a base do pescoço. E mais uma vez, essa região também costuma ter muita tensão, então tome cuidado com a pressão e o ângulo. Aí a gente volta para a lateral do gua sha e vai fazer o deslizamento na região mais frontal, à frente do pescoço. Aqui tomem cuidado para não passar o gua sha em cima da sua traqueia, tá bom? Agora a gente vai para a região do rosto. Vou pegar a parte do dentinho de novo, encaixar ali bem no ossinho do contorno do rosto e vou descer, deslizando até a base do pescoço. Aqui não esqueça de usar a outra mão para apoiar, para não ficar repuxando excessivamente o tecido, tá bom? Assim como a gente faz na drenagem, na massagem facial, é importante que você utilize a outra mão, que não está segurando o gua sha, para ter esse apoio, para a gente não ficar repuxando demais a pele.
Agora eu vou pegar essa parte do dentinho e trabalhar em cima do músculo masseter, que é uma musculatura que para algumas pessoas acabam acumulando mais tensão. Então, se você tem bruxismo, se você tem ali muita mania de ficar forçando a mandíbula, provavelmente você vai acumular tensão nessa região. Então, eu gosto de trabalhar soltando a tensão dessa musculatura aqui para ajudar ali a melhorar o contorno do rosto. Então, você pode trabalhar dessa forma, fazendo uma pressão que você sinta na musculatura, porém que não te cause dor. Então, você tem que pegar ali um limiar ali que seja confortável, porém firme o suficiente para trabalhar a tensão muscular. Depois eu gosto de trabalhar a região ali do bigodinho chinês. Primeiro eu trabalho ele de forma mais pontual, como se eu estivesse tentando diminuir a profundidade dessa ruga daquela região. Então, primeiro eu trabalho de forma pontual e depois eu vou trabalhando toda a extensão lateral do rosto, no sentido da orelha. Aqui, como eu falei, é bem parecido com a drenagem facial. Então, eu vou trazendo ali a linfa toda para a lateral do rosto. E claro, não se esqueçam de apoiar o tecido, a pele, com a outra mão, tá bom? Em seguida, eu gosto de trabalhar a região da maçã do rosto, onde a gente aplica o blush, aplica o contorno. Então, eu chego bem perto ali da região da boca e vou fazendo esse contorninho para marcar mais essa região ali onde a gente passa o contorno. Em seguida, vou pegar ali a lateral do guachá e promover mais uma vez um deslizamento do centro para lateral, agora no sentido subindo um pouquinho acima da orelha, como se estivesse levando ali mais próximo às têmporas. Depois a gente vai para a região dos olhos. Aqui, assim como na drenagem, na massagem facial, vocês têm que tomar cuidado com a pressão. A região dos olhos, o tecido é mais fino, a gente tem mais vasos fininhos. Se você errar na pressão, você pode acabar rompendo algum vasinho, deixando um hematoma muito feio na região. Então tomem muito cuidado, faça isso com muito carinho, subindo ali em direção às têmporas, tanto para promover esse relaxamento ali na região temporal, mas também para drenar toda essa região dos olhos. Isso vai aliviar bastante quando você tem ali acúmulo de sangue, acúmulo de linfa. Então, para quem tem bolsinhas, para quem tem aquela olheira mais arroxeada, isso ajuda bastante, desde que você acerte na pressão, tá? Para trabalhar a região superior dos olhos, eu gosto de pegar um dentinho menor para encaixar ali na região da sobrancelha e puxar para as têmporas.
eu acho que esse dentinho menor fica um pouco mais confortável para trabalhar acima dos olhos, né? Então aqui, mais uma vez, tomem cuidado com a pressão, principalmente porque você vai trabalhar muito próximo ao globo ocular. Então a pressão tem que ser suave e trabalhe com o guachá bem deitado em relação à pele, para que você não acabe pressionando o globo ocular. Agora eu vou pegar a lateral do guachá e trabalhar a região temporal, empurrando ali as têmporas para cima. E isso também ajuda bastante a melhorar aquela tensão que a gente acumula nessa região temporal. Aqui pode ser que você sinta um pouquinho mais de dor, então vai trabalhando de acordo com a sua tolerância, com a sensibilidade da pressão. Depois vou trabalhar a região da glabela com a parte do dentinho do guachá. Então eu encaixo ali na base do nariz e vou puxando para cima, tentando relaxar aquela musculatura que a gente tem entre as sobrancelhas. Aqui eu gosto de trabalhar bastante porque eu tenho essa musculatura bem forte, bem marcada, tanto que é uma ruguinha que me incomoda mais. Depois que eu trabalho ali com o dentinho, eu gosto de vir pontualmente, de forma unilateral, trabalhando toda essa musculatura. Aqui você pode usar tanto o dentinho quanto a bundinha ali do guachá. Tudo depende do formato do guachá que você tem. Como o meu é esse formato mais compridinho, eu consigo trabalhar dessas duas formas. Mas aí você vai adaptando de acordo com o tamanho, com o formato do guachá que você tem. Agora vamos trabalhar ali a região da testa, levantando o olhar. Então você vai deitar o guachá e vai fazer esse deslizamento no sentido da raiz do cabelo. Aqui também toma cuidado com a pressão, porque fica muito próximo ao osso do crânio. Então, se você coloca uma pressão muito forte, pode acabar te machucando, te causando dores e até mesmo hematoma. Então, tomem cuidado com a pressão e também com o ângulo. Aqui você pode trabalhar com o guachá bem deitado para não te machucar. E para finalizar, eu gosto de fazer esse deslizamento para a lateral, sentido ali da têmpora, assim como a gente faz na drenagem facial. E assim finalizamos a nossa massagem com o guachá. Será que vocês conseguem perceber a diferença? Vou colocar aqui uma foto do antes e depois para vocês conseguirem visualizar melhor essa diferença. E não se esqueça que tudo que a gente faz para um lado, a gente faz para o outro. Então eu vou fazer aqui rapidinho a massagem do outro lado do meu rosto e volto para finalizar esse vídeo com vocês.
Massagem finalizada, não se esqueçam de lavar o seu gua sha depois, tá bom? E aí, gostaram desse passo a passo? Ele é bem simples de fazer, né? A única coisa que você precisa realmente dominar é a pressão, o sentido e o ângulo do gua sha para aplicar de forma segura essa massagem. Se por acaso você fizer ele em casa, não deixe de trazer o seu feedback aqui para mim nos comentários. Agora, para você que não está tendo resultado satisfatório com a sua rotina de skincare, agende sua consulta comigo. Durante a consulta, eu vou avaliar a sua queixa principal, sua rotina, seus hábitos, os seus produtos, para que eu consiga montar um plano de tratamento e uma rotina de skincare totalmente personalizada de acordo com as suas necessidades. Então, se você está precisando de uma ajuda profissional para recuperar a saúde da sua pele, aponte sua câmera para o QR Code na tela ou acesse o link aqui na descrição para mais informações. Um beijo e até o próximo vídeo.